Agora, voltando a Brasília, após momentos de tensão por causa de uma pane no avião que trazia a comitiva presidencial do México para o Brasil, o presidente Lula reclamou. Repórter André Anelli chegando. O que o presidente disse, quais as reclamações e também as investigações. Já se sabem quais são os motivos da falha técnica da aeronave? Boa noite, André. Bom trabalho e bem-vindo. Obrigado, Tiago. Muito boa noite a você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. Integrantes do voo que trouxe o presidente Lula do México para o Brasil disseram a jornalistas na condição de anonimato que a pane no avião presidencial ocorrida no dia de ontem teria sido provocada por uma ave que entrou em uma das turbinas. A informação não foi confirmada oficialmente pela Força Aérea Brasileira, a FAB, que mantém a versão de que se tratou apenas de um problema técnico ainda não detalhado. A falha provocou o atraso do retorno do presidente Lula aqui ao Brasil, ele que só retornou no final da manhã dessa quarta-feira. Lula não comentou o problema publicamente, mas o jornal O Globo afirmou que o presidente ficou muito irritado e fez vários xingamentos por conta dessa falha técnica. Durante o voo melhor dizendo, gastar combustível de forma a viabilizar o pouso no aeroporto da Cidade do México, Lula também teria tomado a decisão de comprar um novo avião presidencial. Essa medida já havia sido cogitada no ano passado, mas foi retomada agora e deve ser tratada, inclusive, em uma reunião que o presidente Lula deve realizar amanhã com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. O chefe da pasta interrompeu, inclusive, as próprias férias depois do incidente envolvendo o avião presidencial e deve apresentar alternativas para que o problema não se repita mais. Se o governo optar por comprar um novo avião, a medida vai ser submetida à avaliação do Congresso Nacional. Em entrevista ao jornal Fórum, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou ter pedido a realização de um diagnóstico completo no avião usado pela presidência. Padilha afirmou que o presidente da República não pode ser colocado em uma situação como a que aconteceu no México e lembrou que Lula voltou no avião reserva e ainda é preciso resolver como o resto da equipe vai voltar para o Brasil. Portanto, Tiago, a causa do problema ainda não foi publicada, pelo menos oficialmente, pela FAB, a Força Aérea Brasileira, mas integrantes que estavam junto com o presidente Lula nesse voo de retorno do México para o Brasil dizem que a pane foi causada por uma ave que teria, então, entrado na turbina da aeronave. A gente segue acompanhando todas as investigações em torno desse problema. André Anelli, com as informações sobre essa história do avião presidencial, será que agora vai ter uma discussão sobre a compra de uma nova aeronave? Será que o governo vai comprar uma nova aeronave? Bom trabalho, André. Vou saber dos nossos comentaristas, claro. Ô, Dora, qual o potencial de crise que isso pode acabar provocando? E como o próprio André falou, o Congresso terá que aprovar a compra de um novo avião. Se essa for, obviamente, a decisão, teremos um novo Aerolula? Dora Kramer. Pois é, olha só, esse depende do que aconteceu. Se é desgaste, claro que o presidente não pode ser submetido a uma situação como essa. Aliás, ninguém, mas o presidente da República principalmente. Se foi uma ave, isso foi um acidente. Mas essa discussão sobre a necessidade de comprar um avião, ela vem sendo posta já há algum tempo pelo presidente Lula. E, óbvio, diante disso, ela é retomada. O Aerolula, ele não tem esse nome, não é à toa. Ele foi comprado lá no primeiro governo Lula para substituir um avião presidencial. E veja, o apelido você lembra, porque você lembra de tudo, ô Tiago, mas talvez lembra do nome, sim, você lembra do apelido, Sucatão. Sim. Era assim que era, claro que você lembra, era assim que era chamado. Então você imagina as condições daquele avião. Ainda assim, um avião que é chamado de sucatão, evidentemente que precisa ser substituído. E foi uma celeuma. E olha que o presidente Lula, naquele primeiro governo, era o rei da cocada, tá certo? E foi muita celeuma. Então, eu tenho a impressão, quando você me pergunta, será que o Congresso... Não, o Congresso agora que tem uma oposição forte,
realmente vai reagir, mas essa não é uma discussão política, né? É preciso examinar as condições técnicas, se há mesmo necessidade ou até, de repente, reformar esse mesmo avião. E independente de quem está no Planalto, não é, Vilela? Essa é sempre uma discussão e a opinião pública normalmente não gosta, discorda. Para que gastar dinheiro com um avião, se poderia fretar uma aeronave ou, enfim... Não vou falar para o presidente andar de avião de carreira, porque tem questões de segurança também envolvidas. Mas, de qualquer forma, é uma discussão que sempre desgasta, não é, Vilela? Sem sombra de dúvida, desgasta, especialmente num contexto onde o governo tem a necessidade de cortar gastos. Existe uma necessidade muito significativa. Aliás, o governo já anunciou diversos cortes de gastos nos últimos dias para tentar fechar o ano controlando o seu déficit e mesmo assim não consegue. Então, nesse contexto, diante dessa discussão, o governo apresentar um gasto adicional ainda, especialmente se não ficar bem justificado a necessidade. Se ficar patente, por exemplo, que foi uma ave que acabou causando esse episódio, que a aeronave ela é segura, aí eu vejo que o governo perde o argumento nessa tentativa, nesse interesse de eventual troca da aeronave.